Olá pessoal, vou mostrar pra vocês, eu tô fazendo um serviço de pintura na minha casa. Já pintei o piso de cima e estou começando agora a andar de baixo. Bom, o primeiro passo é a preparação. Você vai liberar a área que você vai pintar, revestir, né, para não sujar o piso e os móveis que precisam estar no meio do cômodo e desencostar tudo que está na parede. Retirei as tampinhas de luz no teto, as luminárias, tudo quanto é acessório que está na parede deve ser retirado para não sujar, não ficar marca de tinta. E depois você vai isolar todas as partes que provavelmente vai encostar o pincel, que é borda de porta, beira de escada, tá vendo ali? Eu sei que eu vou encostar o pincel ali, então eu vou isolar com fita, para que eu não borre a madeira, depois preciso ficar limpando e mesmo assim a gente sabe que fica manchado. Então o primeiro passo é organizar a área de trabalho. Então liberei o espaço, isolei as partes que podem ser sujas de tinta, para não deixar marca, retiro os acessórios da parede e agora eu vou começar a fazer o recorte. Acompanhem um vídeo. I need you here by my side. You make me sweat in the coldest. Pronto, eu já peguei a tinta, agora nós vamos começar o recorte do teto. Olha aí pessoal, eu uso uma trincha bem larga e eu manuseio ela segurando aqui, ok? Eu tenho mais firmeza. E eu prefiro usar uma trincha larga porque assim ela cobre a área que eu preciso, ao invés de eu ficar ali com uma trincha menor até cobrir a área necessária. Então, gente, eu vou começar a fazer o recorte do teto. E nessa hora, já que eu vou pintar a parede, não preciso me preocupar se vai borrar ali, eu só não posso deixar a tinta escorrer. Então o pincel não precisa ficar encharcado, tá? Mas ele precisa ter tinta. E aí, ó, eu vou pintar bem no cantinho, pode deixar passar um pouco para a parede, sem problema. Aliás, é bom que essa quina esteja pintada. E assim eu vou contornando todo o teto para depois então eu pintar. Nessa parte aqui que você está pintando o teto e tem uma parede, você tem que tomar cuidado para que a tinta não fique marcando aqui. Se você for pintar assim, a tinta vai subir e você vai perder essa linha. Você tem que pintar ao contrário, daqui para lá. E tem que pintar primeiro com a trincha, porque quando você vier com o rolo, você não vai passar com o rolo aqui nessa ponta, você vai passar com o rolo uma certa distância. E se você passar aqui, ele não é fofinho, ele vai subir um pouquinho aqui e vai manchar essa parede. Então você vai perder essa linha aqui. Então o cuidado que você precisa ter é justamente esse, pintar de dentro para fora. A luminária, então eu retirei o acabamento e eu vou pintar em volta dela. Assim também eu vou fazer nas outras luminárias. Deixando uma margem para depois que eu vou passar o rolo, eu não precisar borrar aqui, entendeu? Então agora eu tenho uma margem pintada aqui em volta e o rolo vai chegar no máximo até aqui. Para pintar o teto, eu trato a pintura como se fosse uma dança. Então eu tenho um passo, um ritmo e uma distância que eu vou seguir daqui até lá. E depois eu vou seguir uma outra distância daqui para lá, sempre sobrepondo. Então eu começo a pintar o teto, eu tenho que espalhar essa tinta. Por que eu não comecei coladinho aqui? Porque eu preciso pegar essa tinta e espalhar para lá e espalhar para cá. Então eu preciso ter uma distância para puxar essa tinta para lá. Se eu começo tudo aqui, eu vou deixar um acúmulo de tinta no canto da parede. Então eu começo distante um pouco da parede e depois chego para a parede. E olha, é sempre esse ritmo, olha, para lá, para cá. E eu vou espalhar. E venho para cá. Quando veio até aqui, porém ele estava com pouca tinta. Eu vou começar agora aonde eu parei, porém eu vou espalhar a tinta para dentro. Então eu vou sobrepor. E agora eu vou espalhar para o lado de lá. E assim eu vou seguindo, sempre começando de onde parei e entrando para a área já pintada. Então eu sobrepus e eu cobri essa área. Agora é para fazer o recorte das paredes. Já pintei o teto e vou começar nas paredes. O recorte você vai fazer a linha aqui de separação entre o teto e a parede.
Eu uso essa trincha angular, ela tem uma pequena angulação. Então essa ponta, ela me ajuda a correr nessa quina, sem borrar o teto. Mas se você não tiver, pode usar a reta mesmo. O importante é que você segure no corpo da trincha, para que você tenha mais firmeza. Quando você segura ela aqui, ela pode variar a movimentação, muito mais do que se estiver aqui. Você tem um comando melhor se você segurar ela aqui. Você vai molhar a trincha, porém não vai encharcar a ponto de escorrer. O importante é que tenha tinta o suficiente para você pintar sem deixar a tinta escorrer. E aí você vai pegar lá na quina e puxar. Faça uma parte por vez. E depois você vai espalhar essa tinta, deixando uma margem larga, aproximadamente da largura da trincha. Porque assim, quando você estiver rolando, o rolo não vai encostar no teto, você vai chegar com ele no máximo até aqui, certo? Essa parte já está pintada. Normalmente, para cobrir o corte, são 2 demãos. Você passa a primeira demão de corte nas quinas, em volta da janela, em volta das portas, e depois a segunda demão antes de rolar a tinta. Depois de feito o recorte das paredes, a gente começa a pintar. O mesmo processo do teto. Tem que ter um ritmo e sempre sobrepondo. Eu vou iniciar sempre com um afastamento da parede, para eu ter espaço para espalhar ela para lá e para cá. Então eu começo a colocar ela aqui e no meio da parede, porque aí eu espalho para cima e para baixo. No meio da parede eu jogo a tinta e agora eu começo a espalhar. Tá vendo aqui que tá formando já umas películas? Então você tem que limpar, tirar essa tinta que tá aqui, porque senão essa película toda vai agarrar no rolo na próxima vez que você for usar e isso vai pra parede. Pronto, tudo limpo, coloco dentro de uma sacola plástica e amarro.